Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Jonatas Verli e esse aqui é meu canal, onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagem. O vídeo de hoje a gente vai aprender como costurar um vestido tubinho midi com recorte e manguinha. O decote desse vestido ele é em decote em V, mas no vídeo da modelagem que eu vou trazer em breve para vocês, eu vou explicar como fazer também de outras formas. Às vezes você não quer fazer ele em decote V. Você pode fazer em outro tipo de decote, decote canoa, decote redondinho, você pode fazer ele mais cavado, vou explicar tudo no vídeo da modelagem. Então, eu resolvi fazer dessa forma. É uma sugestão também que você pode fazer. Então, vamos ao passo a passo de como costurar esse vestido. Agora se prepara, que a gente tá chegando, vamos chegar lacrando. Para dar início à confecção desse vestido, o tecido que eu vou utilizar é uma sarja acetinada. Então eu vou utilizar aqui, ó, 1,5 m de tecido, é um tecido da Osmose. Então eu vou estar utilizando esse tecido, você pode fazer em qualquer tecido que seja mais durinho, e se tiver um pouquinho de elastano é melhor ainda. Esse tecido aqui ele tem bem pouquinho de elastano, então ajusta um pouquinho no corpo, fica aquele vestido bem mais modeladinho. E eu vou cortando toda a modelagem em volta do vestido, deixando 1 cm. Por quê? Porque todo o vestido ele tem um recorte que passa lá de cima até embaixo. A modelagem em breve eu vou estar trazendo e vou deixar na descrição desse vídeo. Assim quando eu postar o vídeo da modelagem eu vou deixar aí para vocês. É muito importante não esquecer de deixar margem de costura, porque nessa parte do recorte a gente vai precisar unir, então tem que deixar margem de costura. E você pode estar fazendo em qualquer tecido assim mais encorpadinho. Só não aconselho fazer esse modelo assim em um tecido muito fininho, sempre utilizando tecidos mais encorpadinhos. E eu vou cortando tanto parte da frente, parte das costas e a parte das mangas também. Esse vestido eu resolvi colocar manga porque muitas pessoas têm dúvidas. Jonatas, eu não sei como colocar uma manga em um vestido. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço um procedimento bem simples para colocar a manga. Vou alfinetando bem certinho, só para eu poder ter os dois moldes certinhos. Marco qual é a parte da frente, qual é a parte das costas, para mim não me perder, e vou cortando tudo. Para dar início ao processo de costura, eu vou unir os recortes, ó, dessa forma. Primeiramente eu vou alfinetar toda essa parte, ó, lado certo com lado certo, depois eu vou estar fechando por uma costura reta. O próximo procedimento é na parte das costas também. Eu vou pegar e vou unir os recortes, ó. Então, depois que eu unir os recortes da parte da frente e parte das costas, é o momento em que nós vamos pespontar. Então, o procedimento é o mesmo da frente. Assim que eu unir os recortes da parte das costas, é o momento em que eu vou fazer o acabamento interno e eu vou pespontar. Então, ó, eu já fiz o acabamento na overlock, você pode fazer ou na overlock ou na zigue-zague, para o tecido não desfiar. Depois, com bastante cuidado, ó, eu vou fazendo esse pesponto. Eu viro toda aquela parte da costura que ficou pro lado e tombo ela para a parte das costas. Sempre eu vou tombando para a parte das costas. E vou pespontando com bastante cuidado, ó. Eu estou utilizando o ponto 2,5, que é um ponto bem pequenininho. Por quê? Porque eu quero que esse pesponto ele não fique muito marcado. Fica um pesponto assim bem sutil, ó, dessa forma, bem pouquinho mesmo. Apesar de que o tecido também ele é estampado. Depois que eu fiz o pesponto na parte da frente e parte das costas, ó, eu vou unir, vou posicionar certinho o lado certo com o lado certo e vou estar efetuando a união dos ombros do vestido. Assim, primeiramente eu vou alfinetando todas as partes antes de levar a máquina de costura e efetuo a união da parte dos ombros da frente com a parte das costas. Depois que eu fechei na máquina reta, faço o acabamento todo interno do vestido, estou fazendo na overlock. Você pode utilizar overlock ou utilizar também a máquina zigue-zague, vai depender da forma de acabamento que você quer dar ao vestido. Depois, eu já vou pegar e vou pespontar essa parte do ombro, ó, tombando toda a costura que ficou interna para a parte das costas do vestido. Vou fazendo dessa forma e vou tombando assim, o ombro ele já vai ficando bem assentadinho, bem lisinho. Depois que eu fiz toda aquela parte no ombro, é o momento em que eu vou estar dobrando 2 vezes, ó, a barra da manga e eu vou estar fechando. Eu já dobrei bem certinho, passei antes de levar a máquina de costura e já efetuo o acabamento ali, ó, da parte de baixo. A barra da manga já está feita, dessa forma, ó. Agora o próximo procedimento é, eu vou pegar a parte da manga e vou posicionar ela ali no ombro. Eu alfinetei tudo em volta com bastante cuidado antes de levar a máquina de costura e agora eu vou prender tudo isso com a costura reta. É bem simples, eu vou costurando e vou deixando a margem de um pezinho, que foi a margem de costura que eu deixei. Então eu vou fechando toda essa parte aí, ó, da manga, depois eu vou fazer todo o acabamento interno também dessa parte que eu fechei na overlock, prendendo sempre com retrocesso. Depois eu vou tombar toda aquela sobra de tecido que ficou por dentro
para dentro do corpo do vestido e vou pespontar com bastante cuidado. É muito importante ir pespontando bem certinho, não precisa fazer com pressa, sempre fazendo para o pesponto ficar bem uniforme. Depois que eu pespontei as duas partes das mangas, ó, ela vai ficar dessa forma, porém ela ainda está aberta. O vestido está unido, a parte dos ombros, frente e costa, porém ele ainda está aberto. Eu vou posicionar dessa forma, avesso com avesso, e vou fechar desde a manga lá de cima até toda a lateral do vestido. Vou fechando com bastante cuidado. Eu prendi tudo com alfinetes para que o tecido não dê diferença, então tem que prender bem certinho antes de levar a máquina de costura, para as duas partes se encaixarem perfeitamente, tanto a parte da frente como a parte das costas. Depois, faço o acabamento todo interno dessa parte na overlock para o tecido não desfiar. Finalizado todo o acabamento na overlock, ó, o acabamento vai ficar assim, dessa forma. Fica um acabamento limpo também. Depois eu vou cortar um revel da parte da frente e um revel da parte das costas, seguindo todo o modelo do decote. Você pode fazer forrado também se você preferir, quiser um acabamento assim mais sofisticado. Porém, como eu não tinha muito tecido, eu resolvi fazer só com revel. Também para ficar um acabamento um pouco diferente, ó. Eu vou fazer um acabamento no decote em V com este revel. Já fiz acabamento em volta dele todo na overlock e agora eu vou posicionar revel sobre o lado certo do tecido e vou prender toda essa parte, ó. Lembrando, o revel da parte das costas e parte da frente, eles precisam ser unidos antes pelos ombros, ó. Da mesma forma que a gente faz no corpo do vestido, a gente faz no revel também. A gente prende os ombros, depois a gente une as duas partes, ó, prendendo já o revel das costas com o revel da frente. Na parte do V ali da frente é muito importante, com bastante cuidado, abaixar a agulha e prosseguir na costura bem certinho, mantendo sempre a uniformidade, para não dar nenhuma diferença. Eu vou prosseguir nessa costura até o final em volta de todo o decote. Finalizar o procedimento, ó, muito importante vir nessa parte do centro, ó, ali onde vai ficar o V do decote, e fazer um pique. Isso vai fazer com que quando a gente virar toda essa parte do decote, aquela parte ali ela fique bem assentadinha, bem bonitinha. E toda aquela parte curva também do decote da parte das costas. Os piques eles são fundamentais porque é modelagem plana, então a gente tem que ir fazendo assim para o tecido ficar bem viradinho, bem certinho. Agora é o momento de pregar o zíper. Aí no canal já tem um vídeo específico onde eu expliquei como que a gente prega zíper invisível utilizando o próprio calcador. Primeiramente, o que eu fiz? Eu peguei e prendi tudo com alfinete, ó, bem aqueles alfinetes bem da cabecinha bem pequenininha, e eu vou prendendo todo o zíper invisível de um lado. Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou prender o zíper do outro lado também, e você pode acessar o link que vai estar aparecendo aí para vocês, e você consegue assistir todo o passo a passo bem específico onde eu expliquei como pregar o zíper. Com o zíper já costurado, ó, é o momento em que eu vou pegar e vou conferir toda essa parte para me ver até se os desenhos que eu coloquei, eu posicionei certinho, ó, elas estão batendo. Eu coloquei as estampas para que elas se encontrassem, ficassem bem certinho. Então até por isso eu já consigo ver se o vestido está batendo certinho, se o zíper está posicionado certinho, e é muito importante conferir para ver se o zíper não tem nada grudando no zíper. Com bastante cuidado eu vou abrindo o zíper, vou vendo se ele está bem molinho, ó, o zíper não pode ficar duro. Depois que eu fiz todo o fechamento do zíper, é o momento em que eu vou dar acabamento na parte superior. Eu vou pegar essa pontinha do zíper, vou dobrar assim, e vou pegar o revel e vou posicionar sobre o lado certo do tecido dessa forma, cobrindo todo o zíper. Depois eu vou passar uma costura bem próximo aos dentinhos do zíper, assim o acabamento da parte do zíper já vai ficar bem feitinho. Para isso eu vou utilizar esse calcador específico para zíper comum. Então eu vou prosseguindo toda a costura bem próximo ali aos dentinhos do zíper. É muito importante, esses calcadores facilitam muito todo o trabalho da gente, ó, para a gente não costurar em cima do dentinho. Então tem que ir com bastante cuidado, isso vai garantir com que o acabamento da sua peça fique bem bonito, e vou prosseguindo essa costura dos dois lados. Eu iniciei de baixo para cima, mas se você quiser você pode também começar de cima para baixo. Então eu vou fazendo todo esse procedimento, lembrando que eu coloquei uns alfinetinhos ali daqueles sem cabeça, ó. Então a agulha ela não tá batendo em cima dos alfinetes, ela tá passando por baixo do calcador, e a posição da agulha tá bem na direita, ó. Então ele vai costurando bem próximo aos dentinhos do zíper e não corre risco de amassar ou costurar em cima do dentinho do zíper. E vou prosseguindo isso até ela chegar lá em cima, ó, no centro das costas, onde vai finalizar o zíper, e prendo essa costura assim com retrocesso. Finalizar esse procedimento, ó, eu vou pegar agora essa pontinha do zíper que sobrou e vou cortar todo esse excesso antes de virar para o lado certo. Então, retiro todo o excesso, depois eu vou virar toda essa parte do revel para o lado interno do vestido, assim o acabamento do zíper ele já fica todo escondido, ó, dessa forma. Então, a parte de fora vai ficar assim e a parte interna vai ficar também todo acabadinho, bem bonitinho.
Agora é o momento em que eu vou prender todo o revel por um pesponto em volta de todo o decote. Essa parte aí eu vou batendo um pesponto em volta de todo o decote com bastante cuidado e vou prendendo toda essa parte para que o revel ele não fique aparecendo. É muito importante também passar toda essa parte com ferro, isso garante com que toda essa parte interna ela não volte para o lado de fora. Depois a parte dos ombros ali eu vou prender a mão mesmo, eu vou dar uns pontinhos à mão para que o revel ele fique bem fixo. É muito importante passar ela bem certinho, virar 1 centímetro, depois eu vou virar essa bainha um pouco mais grossa. E a parte do revel eu já fiz todo o acabamento interno com pontinhos manuais e finalizando a bainha o vestido vai estar pronto e eu vou mostrar para vocês todo o resultado. Então pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreve aqui no canal, deixem sugestões aí embaixo para os próximos vídeos e em breve eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo da modelagem. Vocês que já assistiram o vídeo da costura, você já consegue entender o porquê de cada coisa da modelagem, então eu acredito que dessa forma fica mais fácil para poder compreender. Às vezes eu estou lhe explicando, essa aqui vai ficar assim na modelagem, porém fica uma coisa um pouco abstrata de certa forma, né? Porque a gente não tá vendo a peça pronta, às vezes não dá pra poder ficar aquela coisa muito concreta pra poder compreender. Porque é de cada coisinha ali da modelagem. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.